Bom dia, bom dia! Bom dia ao Espírito Santo, bom dia a você que está aqui comigo, ouvindo a voz do Senhor, pedindo lá aquela resposta direcionada pelos céus para a sua vida. Muito bom dia. Eu já te agradeço por você fazer parte desta família, te agradeço por todo dia você compartilhar, você deixar o seu pedido de oração, você nos ajudar a que aconteça uma interação no nosso canal. Que o Senhor venha te abençoar. Eu tenho orado pela sua vida. Pode ter certeza que você tem uma intercessora nas suas causas. E grandes coisas o Senhor fará por você. Eu tenho uma palavra da parte de Deus nesta manhã. Você estava pedindo uma palavra a Deus, estava pedindo uma resposta ao Senhor, né? Nada melhor do que a gente começar o nosso dia e começar a ouvir a voz de Deus, conversar com Ele, pedir ao Senhor que abra o nosso coração, porque, sabe por quê? Muitas pessoas têm errado, têm feito escolhas erradas, têm falado coisas erradas, têm tomado atitudes erradas, porque elas não estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Até acham, né, que escutam, até acham, eu tô na igreja, eu sou cristão, eu sempre estou lá abrindo a Bíblia para ler um versículo, mas parece que eu não consigo entender nada, parece que eu não consigo ouvir a voz de Deus. É porque você tem fechado o teu coração para o Espírito Santo. E hoje você vai convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. Você vai convidar o Espírito Santo para dar sensibilidade ao teu coração. Mas, irmã, eu não estou em pecado. Mas, irmã, eu não fiz nada errado. Não é sobre isso. É sobre a intimidade com o Espírito Santo. É sobre a sensibilidade de ouvir ao Espírito Santo. Às vezes a gente nada mudou na nossa frequência de oração, na nossa vida cristã, mas algumas coisas podem ter acontecido e o seu coração ele pode ter fechado um pouco para ouvir a voz do Espírito Santo. E aí é necessário que você tenha a sensibilidade. Eu conheço, né, já conheci, sempre estou conhecendo pessoas que se envolvem com várias coisas dentro da igreja, que são servas do Senhor, para ajudar em tudo na obra do Senhor, mas que não tem um coração sensível para ouvir a voz do Senhor. E tem outras que eu observo que aquela pessoa, até mesmo antes de aceitar Jesus, tem uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Então, hoje você vai pedir ao Senhor sensibilidade. Uma vez eu estava pregando em um chá de mulheres, e cada mulher tinha a opção, né, de pedir algo ao Senhor. E o que me chamou a atenção de todas foi uma irmã que ela pediu sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quando ela falou aquilo dali, Senhor, que tu nos dês sensibilidade à voz do Espírito Santo. Senhor, eu peço sensibilidade para mim e para minhas irmãs, à voz do Espírito Santo. Aquilo dali me chamou tanta atenção, poderia ser um pedido como os outros, né? Eu nem lembro mais o que as outras pediram, que eram muitas mulheres, mas eu lembro dela pedindo sensibilidade. E quando ela pedia sensibilidade, ela pedia algo assim, muito sincero do coração dela. O Espírito Santo, no mesmo instante, ele ministrou meu coração. Ele disse, está vendo? Você está precisando disso, de sensibilidade para ouvir a minha voz. Sempre peça sensibilidade para ouvir a minha voz. Porque se você tiver sensibilidade, você vai entender quando eu estou falando contigo em cada detalhe. E eu passei ali vários dias depois, eu acho que uns 3 a 4 meses, que todos os dias, quando eu me ajoelhava para orar, eu lembrava sensibilidade. Sensibilidade. E o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração de forma assim tremenda. E essa palavra sensibilidade ao Espírito Santo, ela é muito forte. O cristão ele não tem noção de quanto isso é importante para a nossa vida. Então, eu peço hoje
que o Senhor te dê sensibilidade para você ouvir a voz do Espírito Santo. Esteja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai começar a te dar estratégias em pequenas coisas que vão acontecer no teu dia. O Espírito Santo vai usar até de crianças para falar contigo, coisas que antes tu achava que era coisa de criança, mas agora tu vai entender que não, que é o Espírito Santo usando a criança. O Espírito Santo vai usar palavras, vídeos como esse para chegar até você. O Espírito Santo vai usar coisas na natureza, fenômenos na natureza para falar contigo. Sabe, de repente tu tá orando e de repente vem aquele vento da chuva, de repente começa a chover, tu vai ter uma sensibilidade tão grande ao Espírito Santo que tu vai entender que aquele vento que está vindo soprando, aleluia, que parece que é o vento da chuva que vem seguido, mas não, é o Espírito Santo te dando um sinal que ele está ali contigo. A chuva, aleluia, de repente tu ora, a chuva começa, aleluia, a descer, tu vai entender que não é só mais uma chuva comum, é uma resposta de Deus chegando para ti. O Espírito Santo, ele vai te dar sonhos e ele vai te dar interpretação de sonhos para tu entender. Então, o Senhor, ele está te dando sensibilidade. Fica alerta, porque você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo em coisas que você menos imagina. E eu quero trazer uma palavra de Deus para você que está lá em Jó, capítulo 6. Eu quero ler do versículo 6 ao 10, que diz assim. Eu quero ler no 42, eu quero ler o versículo 6, que diz assim. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí começa um parágrafo sobre a restauração da vida de Jó. E diz assim. Lá no 8, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, ofereceis holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elisaf e Tenanita, Bildade e o Suíta e o Zofá. O Nanamita e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Eu peguei aqui esse primeiro versículo que eu li, do versículo 6, que diz assim... por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse versículo era fechando a fala do arrependimento de Jó. Quando Jó, ele começa, todo mundo conhece a história de Jó, que ele perdeu tudo e ainda ficou doente. E os amigos que ele achava que era amigo, que vieram ver a desgraça de Jó, e quando chegaram ali, aquele homem que era homem temente, homem cheio de saúde, homem próspero, eles encontraram Jó, né, na cinza, sentado na cinza, e Jó ali, com um cacto de teia, coçando as suas feridas, porque a lepra tinha atingido o corpo de Jó. E eles ficaram observando ali por muito tempo o sofrimento de Jó. E eles começaram a mandar Jó liberar perdão, começaram a dizer que Jó deveria pedir perdão a Deus e confessar o pecado dele, porque ele estava naquela situação ali porque ele tinha pecado. Só que Jó não tinha pecado, Jó continuava íntegro. E aqueles amigos de Jó, eles ficavam o tempo todo, falando, instigando a Jó, e não, você tem que confessar, e falando coisas que não era Deus que estava mandando eles falar.
E aqui você vai observar que chegou um ponto de tanto sofrimento na vida de Jó, que Jó começa a questionar a Deus sobre muitas coisas. Jó ele começa a questionar tudo o que ele estava passando, porque ele tinha sido fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. E por que ele estava passando por aquilo ali? Não era justo. E ali Deus começa a conversar com Jó. E Deus começa dizendo, aonde é que tu estava quando eu criei a terra, coloquei limite nas águas, quando eu criei isso, quando eu criei aquilo. E o Senhor começou a conversar com Jó. E depois daquela conversa, Jó entendeu o tamanho do poder do seu Deus. E ali Jó começou a conhecer Deus, não porque ouviu falar, mas sim porque Jó teve face a face com Deus. Jó, ele viveu experiências tremendas com o Senhor. Quando a gente vive experiências mais íntimas com Deus, é mais fácil de entender o agir de Deus, o trabalhar de Deus, os mistérios de Deus. É mais fácil entender que Deus trabalha sempre em mistério e Ele nunca vai te explicar todo o processo. Ele vai te dizer aonde tu vai chegar, aonde Ele vai te colocar, mas Ele não vai dizer o que tu vai passar para chegar lá, porque isso é um mistério. E os mistérios de Deus não adianta a gente tentar entender, é aceitar e viver a cada dia. E aqui, quando eu vejo Jó chegando o momento do arrependimento dele, por ele ter ido questionar a Deus. Então, ele diz, por isso eu me abomino, ele estava dizendo assim, eu não sou nada, eu me abomino, porque grande aqui é tu. Grande e perfeito é o Senhor. E ele diz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu do fundo do coração dele. E quando ele confessa esse arrependimento a Deus, as coisas começam a mudar. Aí o cativeiro de Jó começa a mudar. Aí o segundo estágio da vida de Jó começa a acontecer. Sabe o que está faltando para o segundo estágio da tua vida vir? Porque o segundo estágio que Deus tem para ti da tua vida é bem maior do que o do primeiro. A glória do Senhor para a tua vida na segunda casa é bem maior do que o da primeira. E Deus já te fez essa promessa. Mas sabe por que está demorando chegar? Porque está faltando um arrependimento da tua parte. Está faltando tu liberar perdão. Está faltando você pedir perdão. Quando eu estava lendo esta palavra para trazer para vocês, o Senhor, Ele bradava no meu coração, filha, quando muitas pessoas que estiverem escutando se arrepender e pedir perdão ou liberar perdão, a sua vida começará a acelerar de uma tal forma que nem você vai acreditar. O Espírito Santo, lembra que a gente começou falando da acessibilidade ao Espírito Santo? Pois o Espírito Santo, ele vai trazer na tua memória agora o perdão que você precisa liberar, o perdão que você precisa pedir, o arrependimento que tem que vir agora na sua vida. O Espírito Santo, ele vai colocar, ele vai te trazer à memória coisas que já está com muitos anos, que você não se arrependeu, que você não liberou perdão, ou que você não pediu perdão. E isso tem sido usado como uma pedra na tua vida, impedindo tu viver um milagre. É um impedimento que tem atrasado todo o propósito de Deus para a tua vida. E hoje o Espírito Santo, ele vai te dar. Fica sensível, fica atenta, porque por esses dias o Senhor vai começar a te trazer à memória coisas que você precisa se arrepender. Coisas que você precisa fazer uma oração sincera para quebrar todo o vínculo entre aquela pessoa, aquela situação e você, para que Deus venha te libertar, você venha ser liberto para viver as promessas de Deus. O Senhor precisa quebrar maldições que estão na tua vida hoje. É forte isso aqui, mas é o que Deus manda te dizer. Tem coisas que vão, aleluia, você nem lembra mais, mas vai surgir do nada aí na sua vida. E você vai entender o recado de Deus. É esse perdão que eu preciso.
liberar. É esse perdão que eu preciso pedir. Ah, mas eu não guardo mais mágoa, não. Eu nem vejo mais. Está com 10 anos que eu não vi mais. Não tem problema, não. Mas faz uma oração sincera. E hoje libera o perdão. Se você não conseguir mais falar com aquela pessoa, não tem problema, não. Peça perdão a Deus e diga, Senhor, eu libero perdão para ela. Ela está livre hoje. Ela está livre porque eu perdoei. E se caso você ainda conseguir falar nas redes sociais, seja onde for, vá lá e mande a mensagem. Eu libero perdão para a sua vida, ou então me perdoe pelo que eu fiz contra você. E aqui nós vamos observar também que quando esse momento de arrependimento acontece, o Senhor, ele começa a movimentar as coisas. E o Senhor fala para Jó, orar pelos que um dia diziam que ele estava errado. E o Senhor foi ter encontro com aqueles amigos de Jó. E o Senhor disse para eles, não foi eu que mandei vocês dizer, vai até Jó e pede que ele ore para vocês e leve isso, isso e isso. E eles foram, e Jó orou. E grandes coisas aconteceram na vida de Jó. E tudo que Jó tinha foi restaurado em dobro. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo que você precisa vai ser restaurado em dobro agora na sua vida. Quando você liberar esse perdão, quando você trouxer esse arrependimento, aleluia, à tona, quando você confessar este pecado ao Senhor, porque pecado confessado é pecado perdoado. Quando você fizer isso que o Senhor está mandando tu fazer, quando você começar a orar pelos que te levantaram falso, quando você começar a abençoar verdadeiramente de todo o teu coração aqueles que lutaram contra ti, as coisas começarão a acelerar. Eu vejo um tempo de aceleração. Eu vejo um tempo de aceleração sobre a sua vida. Maldições serão quebradas, correntes serão quebradas, cadeias serão quebradas. Você não tem ideia do que vai acontecer no mundo espiritual quando esse pedido de perdão for, aleluia, feito. Quando este arrependimento vier e quando este perdão for liberado, quando esse pecado for confessado. Existem pecados para ser confessado. E o Senhor diz, confessa o teu pecado e tu serás perdoado. Não guarda mais no baú, mais não. Tenha uma conversa sincera com Deus e confessa aquilo que tu errou. Confessa aquilo que tu precisa se arrepender diante do Senhor, porque a tua história será mudada. Amém? Que o Senhor venha abençoar a tua vida e tenha gratidão, porque tudo aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida é grandioso. Está vindo aí um tempo de aceleração para você. Receba a tua vitória.